Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo pra você aqui no canal, gente, nesse sabadão, noitinha de sabadão, é isso aí, eu quero ver quem é que vai estar aí assistindo esse vídeo. Pois é, antes da gente ir pras notícias, peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal abençoado pra você ficar atualizado de verdade, tá? Aqui trazemos notícias diárias pra você com as melhores notícias da política brasileira. Bom, gente, eu também peço pra vocês dizer da onde você está vendo o vídeo, pois é, qual sua cidade e qual o seu estado. Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? É muito importante pra gente medir aqui a nossa audiência e eu também vou estar curtindo o comentário de todos vocês que deixar aí o comentário dizendo da onde você tá vendo o vídeo, tá? E se você quiser ajudar o nosso canal aqui a se manter, que é complicado se manter aqui no YouTube, gente, você pode se tornar membro do canal. Torne-se membro, clique no botão de membro aí embaixo, pois é, torne-se membro do canal e vai estar ajudando o canal William Ferreira, gente, é isso. Outra forma de você estar ajudando o canal William Ferreira, gente, é através do Pix, fazendo aí um Pix para o canal, você vai estar ajudando e eu vou estar falando o seu nome aqui, gente. Aliás, quero agradecer a duas pessoas que mandou o Pix para ajudar o canal aqui, que é a Maria Luzinete, que mandou um Pix de R$20, gente, e a Lúcia de Fátima, que mandou um Pix de R$5. Muito obrigado vocês que nos ajudam aí a manter o canal aqui, tá? Bom, vamos para as notícias, que é o que interessa, gente, vamos embora, porque olha só, gente, a gente já viu muita notícia sobre o Gilmar Mendes, né, mas parece que ele foi escolhido para receber a metralhada aí e defender o STF, pois é. Mas só que o que ele fez foi piorar a situação dele, a gente viu isso, né? Porque logo o Gilmar Mendes, gente, aquele que é conhecido por vender sentenças. Pois é, até o Moro já falou isso e foi processado e quase perdeu o cargo por causa disso, tá? Até a Globo já falou isso, a própria Globo brincando. Pois é, como sátira, essa mesma sátira que ele quer proibir agora. Não pode mais criticar ministros do STF. Mas olha só este vídeo aqui da Marina Helena, gente, só pra gente começar. Presta atenção, tá? Lembra aquele vídeo do Sérgio Moro na festa junina dizendo que ia comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes? Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Ele virou réu por calúnia por conta do vídeo. Mas uma coisa é certa, se um poderoso é preso, grandes chances de sair da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Vamos aos fatos. Em 2017, Eike Batista foi preso por pagar R$50 milhões em propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Saiu da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, o escritório da mulher de Gilmar prestava serviços a Eike Batista. Será que a mulher do Gilmar ganhou mais ou menos que 129 milhões? Um ano depois, Jacob Barata Filho, rei do ônibus do Rio de Janeiro, foi preso 3 vezes, acusado de pagar propina a autoridades. Nas 3, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, os dois eram amigos e Gilmar foi padrinho de casamento da sua filha. Em 2008, estourou um escândalo parecido com o do Banco Master, o do banqueiro Daniel Dantas. Ele tinha sido preso pela Polícia Federal, mas foi solto com 2 habeas corpus concedidos em menos de 48 horas. Adivinha? Concedidos pelo Gilmar Mendes. Roger Abdelmaci, médico condenado por estuprar dezenas de pacientes. O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por dezenas de estupros, foragido há 3 anos, foi levado hoje do Paraná para São Paulo. Foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. E no mês passado, o delegado de São Paulo, acusado de estar envolvido naquela execução no aeroporto de Guarulhos em 2024, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Entre 2009 e 2020, Gilmar concedeu 620 habeas corpus. O ministro pode não gostar, pode processar, mas os números provam que Gilmar tirou muita gente poderosa da cadeia. Habeas corpus é lá com o Gilmar Mendes. E habeas corpus para médico famoso acusado de estupro também é lá? Lá com o Gilmar Mendes. Ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Mulher de ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Pois é, mas a gente continua aqui, gente, porque não foi só a Marina Helena, não. Olha só essa jornalista aqui, gente, jornalista da Oeste, e simplesmente detonou Gilmar Mendes e lava a alma da gente, né? A população brasileira que já não aguenta mais esse STF, gente. Eu acho que o STF hoje tá fazendo mais raiva do que o próprio Lula. O que é que você acha? Concorda comigo? Comenta aí embaixo.
Olha só isso. O Supremo tá no fundo do poço, porque eles botaram a pior pessoa para tentar limpar a barra deles. Esse homem ontem acabou de enterrar o Supremo. A última coisa que tinha, o resquício que a gente ainda olhava assim, não, será? Ele pegou tudo e botou o Supremo no lixo. Pá! Ele ontem foi xenofóbico, ele foi homofóbico e agora a culpa é da imprensa que o Alexandre de Moraes e o Toffoli têm negócios estranhos com o maior trambiqueiro que já existiu no Brasil. Mas a culpa é nossa por fazer o nosso trabalho e mostrar para o povo brasileiro que esses intocáveis deixam muito a desejar. E digo mais, código de ética não dá mais jeito não. Eles precisam ser responsabilizados legalmente por toda essa pataquada. E eu estou esperando até agora a senhorita Erika Hilton chamar esse senhor aí de homofóbico e xenofóbico. Alguém da Globo se manifestou? Não, porque eles adoram xingar todo mundo de xenofóbico. Algum artista do Salve Amazônia falou contra o Gilmar? Pois é, e essa palavra, os intocáveis, realmente pegou, né, gente? Foi o Zema que espalhou essa palavra aí, os intocáveis, e realmente pegou. Eu diria até que dá pra fazer um filme sobre esses mafiosos aí. Já pensou? Os intocáveis, a máfia de la Brasília. Pois é, gostaram? É isso. Bom, mas tem mais, vamos para mais notícia aqui porque o negócio tá ficando difícil, gente, é isso aí. Agora, olha só isso, gente, você que gosta de viajar, ficar hospedado em algum lugar, gente, o governo tá obrigando você a fazer o check-in pelo aplicativo do Gov Brasil, é isso aí. O governo quer saber até onde você tá, com quem você tá. E isso daí é muito perigoso, gente. Sem falar que você tem que usar esse aplicativo do Gov que uma hora funciona, outra hora não funciona, outra hora entra, outra hora pede para você se identificar e fica nesse rolo todo. Gente, o governo Lula só faz as coisas para lascar o brasileiro. Não tem outra, só faz as coisas para lascar o brasileiro. Olha só isso. Não vi ninguém falando isso, sobre a nova forma de fazer check-in em hotéis no Brasil. O governo vai dizer que só modernizou alguma coisa que já existia. Só que a gente sabe que na prática vai muito além disso. A partir de agora, para dar entrada no hotel, você precisa logar no seu gov.br. Enquanto o governo quer saber onde você tá, com quem você passeia, por quanto tempo, agenda da Janja, gastos com cartão corporativo, tem sigilo de 100 anos. Parece simples, moderno, prático, e é exatamente aí que quase todo mundo se engana. Porque na verdade, isso não é sobre hotel, sobre turismo, é sobre controle. Pensa comigo, em qual outro país livre você tem isso? Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, nesses lugares, você não precisa logar num sistema estatal para dormir no hotel. Agora compara essa realidade com o que está começando a acontecer no Brasil. Aqui, o acesso vai passar a ser integrado a uma identidade digital do governo. Isso muda completamente o jogo, porque não é só digitalização, é centralização. E quando você centraliza identidade, dados e acesso, você aumenta o poder de quem controla todo esse sistema. Ah, mas é só para facilitar. É assim que sempre começa. Tem país que já chegou a uma integração total. A China também trouxe um nível de controle que muita gente só vai perceber quando for tarde demais. Ah, mas o Brasil não é a China. Claro que não. Mas a pergunta certa é por que a gente está indo em direção oposta aos países livres e se aproximando de modelos mais centralizadores? Porque hoje é o hotel, amanhã é o transporte, serviços, acesso básico. Isso não é sobre tecnologia, é sobre dependência. Quanto mais você precisa do Estado para as coisas simples, menos liberdade real você tem. É isso, gente, é a mesma coisa que os comunistas fizeram lá na China, que o Maduro fez lá na Venezuela, simplesmente o Estado controlando o povo, gente. É um absurdo o Estado saber onde você se hospeda. E, gente, isso aí é um absurdo dos absurdos. Concorda comigo? Você aí que tá vendo o vídeo, concorda comigo? Você vai viajar com a sua família, aí vai ficar em um hotel. Pois é, aí você deve satisfação ao Lula, porque o Lula quer saber aonde você tá, em qual hotel você tá, e tem que fazer o check-in pelo aplicativo do governo agora. Gente, isso já tá valendo, tá? Não é proposta não, isso daí é canetada mesmo, é a canetada do amor que quer saber aonde você tá, gente. Realmente é um absurdo atrás do outro desse governo, viu? Pelo amor de Deus, gente. Bom, vamos falar mais de absurdo, pois é, porque continuando com este mesmo assunto aqui, eu vou trazer o Magno Malta para falar sobre esse assunto também da espionagem sobre a sua família, sobre você, a sua família,
ou a pessoa que você vai estar no hotel, né? Porque ela também vai ter que fazer o check-in. Você e ela, todo mundo vai saber que teve essa relação aí, todo mundo vai saber aonde você estava. Eu falo todo mundo, gente, mas é o Lula, tá? O Lula vai saber, o governo vai saber, o governo vai te monitorar. Olha só isso. Agora o indivíduo que vai se hospedar, um turista que chega aqui ou que vai fazer turista no próprio país, turismo, ele será obrigado a fazer o seu check-in pelo Gov. Você sabia que o check-in em hotéis e pousadas agora será realizado pela Conta Gov? O sistema chamado de Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digitais está valendo desde a última segunda-feira. A ficha corresponde a um registro online que torna a entrada de hóspedes parecido com o check-in feito em voos. As últimas informações podem ser preenchidas antes mesmo do viajante chegar ao destino. O sistema foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados e com as empresas inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. O que é isso? Não é para agilizar o check-in nos hotéis, não. É mentira. Isso é uma armação que faz parte do controle. Na China é assim. O governo quer te controlar. O governo quer controlar. Você viu o discurso do Lula dizendo: nós temos que controlar todas as redes, temos que controlar tudo, né? Mas pensando no processo eleitoral e pensando em controlar a sua vida e a minha vida e fazer disso aqui uma China como já existe, é brincadeira, é uma piada. Você vai de uma outra cidade para outra cidade aqui no Brasil, onde tem um ponto turístico, você vai dormir numa pousada, você precisa entrar no Gov, onde já estão as suas informações para que o governo tenha mais informações. Ele vai saber para onde você se deslocou, para onde você foi, quantos quilômetros andou, onde você está no momento exato, quanto tempo você ficará. Essa história, governo, vocês têm que aprender. Vocês botaram um espião, vocês botaram um olheiro dentro dos Estados Unidos, um policial federal, para vigiar a vida de Ramagem. A mesma esqueminha de espião que dedurou um dedo duro, que dedurou a Zambelli, onde ela estava. Então, povo brasileiro, não sejamos tolos. Vamos derrubar essa proposição, porque ela é absolutamente imoral e a nossa vida não tem que ficar na mão do governo. É isso, gente, é o que eu falo pra vocês, a gente, o povo brasileiro, só se lasca na mão desse desgoverno aí, gente. Só é coisa pra prejudicar a gente, pelo amor de Deus. É imposto, é saber onde você tá, é mais imposto, é imoral demais esse governo, gente. É um governo que só lasca o seu povo, só isso que ele sabe fazer. Só lasca o seu povo, é isso aí. Bom, agora a gente vai para mais notícias, gente, com o Didi Red Pill, que vai trazer mais algumas notícias quentes. Antes, eu peço para você se inscrever no canal, virar membro, se você puder, tá? Se você puder tá ajudando o canal, vire membro do canal, abençoado. Vira aí, clica aí no botão aí embaixo e vire membro do canal, porque não é fácil manter o canal aqui não, gente, gravando todo dia aqui para vocês, trazendo notícias todo dia aqui para vocês. E se não for o apoio de vocês, vai ser o apoio de quem? A gente precisa muito do seu apoio, tá? Vire membro do canal, ajude o canal aqui, o William Ferreira. Bom, agora vamos com ele, o Didi Red Pill, que vai trazer mais algumas notícias pra gente. Fala, Didizeira. Bom, vamos lá. Aí, ontem, era para ter comentado isso ontem, mas não deu tempo. O Pablo Ortelhado, do Globo, que é de esquerda, não vai com a cara de Bolsonaro, não vai com a cara dos conservadores. Ele ontem fez um meia-culpa. O Valdo Cruz já foi o primeiro a fazer um meia-culpa há um tempo atrás, né? Ele dizendo que naquele tempo a gente deixou correr solto aí esse inquérito das fake news porque era contra o bolsonarismo. Ele não falou bolsonarismo, né? Ele não é otário. Mas que era contra os atos, era a favor da democracia, etc e tal, mas eu me arrependo, olha aí, quase que ele diz, olha o monstro que a gente criou. Aí agora vem o Pablo Hortelado, segundo jornalista que faz o meia-culpa, meio tímido como sempre, mas está fazendo. Olha isso aqui. Cadê? Aqui. STF impede direita de fazer política. Olha, mentira. Antes tarde do que nunca, né? Esses meia-culpas que estão acontecendo. Antes de defender nossas preferências políticas, é preciso defender a democracia num sentido pluralista. Ou seja, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, né? Desde que esteja dentro da lei, desde que você não ofenda ninguém, desde que você não queira destruir os cânones democráticos, você tem o direito de falar o que você quiser.
certo? Aí ele faz uma divagação, ele coloca alguns casos aqui da questão racial, ele começa por esse caminho, dizendo que ele pega aquele exemplo lá de Santa Catarina, que proibiu cota, né? Aí ele diz assim, que 83% dos brasileiros apoiam cotas para as universidades, certo? Mas na dimensão racial, apoia cota, mas não para negro. Apoia cota para pobre. E essa eu apoio. Se for cota para pobre, eu apoio. Porque eu acho que o pobre realmente não tem a mesma condição de lutar por uma vaga na universidade que alguém que pode estudar sem trabalhar. Então ele diz assim, 83% dos brasileiros apoiam a cota social e apenas 41%, ou seja, bem menos da metade da população, apoia a cota por critérios raciais e não sociais. Bom, o papo não é esse aqui. Aí ele vai falando sobre isso, sobre essa decisão da Assembleia de Santa Catarina e que o STF revogou. E ele acha errado, porque ele acha que Santa Catarina e os estados têm o direito de dizer para o seu povo como é que as universidades têm que ser tratadas. As leis são feitas pelos deputados estaduais e federais, né? Aí ele também fala de Maquiavel, da obra O Príncipe, né? Que ele diz que Maquiavel era um militante republicano, mas que defendia uma saída monarquista. Bom, também não é esse o ponto. Vamos ao ponto que interessa, que é já o final do artigo dele. Nos tempos que correm, precisamos hierarquizar nossos compromissos políticos, cada um de nós. Antes de sermos de esquerda, de centro ou de direita, precisamos decidir se somos democratas. O estado atual de coisas tem tirado a direita do jogo político, alimentando um ciclo vicioso em que ela se radicaliza porque não tem espaço, e o establishment fecha qualquer espaço a ela porque é radical. Eu discordo desse ponto aí. Não acho que somos radicais, não. Ao contrário, nós somos democráticos até demais. E não temos culpa se a Suprema Corte e o establishment, o sistema, fecham as portas para a gente. A gente vai cada vez reclamar mais e mais e mais. Quem deu início ao ciclo é uma pergunta estéril. Não acho, não. Eu acho que é importante saber quem começou tudo isso. E quem começou tudo isso, oficialmente, foi a Suprema Corte, estou falando oficialmente, né, com o inquérito das fake news em 2019. Já, não vou dizer perseguia, mas já antes de 2019, já olhava para a direita de cara feia. Mas oficialmente, se tem um marco zero, começou em 2019 com o inquérito das fake news. Aí ele diz, o importante é que esse ciclo nos conduz a dois desfechos. Uma democracia que se torna tão defensiva em relação à direita que já não pode mais ser considerada democracia, ou uma ditadura. Há apenas um caminho para romper esse ciclo: abrir espaço para a direita. Não para a direita que gostaríamos de ter, mas para a direita que realmente existe. E, ao acomodá-la, arrancar dela um compromisso inequívoco com a democracia. Não existe democracia digna do nome em que a soberania expressa no voto da metade da cidadania é cassada pelo Tribunal Constitucional. Porra! Eu tô besta com esse artigo do Pablo Hortelado. Sinceramente, tô besta com esse artigo aí, cara. Porque ele está dizendo que ele é de esquerda, mas que a direita merece ter o seu espaço. Porque, afinal de contas, ele diz que é metade da cidadania. Não, é muito mais da metade. Somos muito mais do que a metade da cidadania. Mas é bom ver esse tipo de situação refletida no Globo. Já é o segundo. Valdo Cruz, no início da semana, agora o Pablo Hortelado, ambos no Globo. Daqui a pouco isso vai se alastrar aí para Estadão, Folha, vão começar a fazer o meia-culpa, vão começar a dizer, realmente a gente criou um monstro, né? Realmente esse monstro só bate na direita. Nós é que somos desmonetizados, nós é que somos censurados, calados, perseguidos, mortos, presos, né?
tem gente com passaporte retido, não, como é, bloqueado. Tem gente com contas bancárias bloqueadas, como a minha. Meu passaporte deve estar bloqueado também. Só que eu não estou nem aí, porque meu passaporte agora é polonês. Aliás, eu nem tenho passaporte. Eu nem tenho passaporte. O único passaporte que eu tenho é polonês. Porque o meu passaporte brasileiro está com as autoridades polonesas. Eu não tenho mais nenhum documento brasileiro, galera. Nenhum. Certo? Os meus documentos são todos europeus. Eles me forçaram a isso. Não é porque eu quis. Eles me forçaram a isso. Mas, enfim. Então, só a gente apanha, irmão. Pra gente, pra nós de direita, nem a lei serve. Nem a lei. Tem milhares de exemplos aí de brasileiros que foram presos e condenados por uma instância que eles não podiam. Então, nem a lei serve pra gente. A Débora do Batom, cheia de filho, ficou 2 anos na cadeia. Se fosse a mulher de Fernandinho Beiramar, não passava 6 dias na cadeia. Por quê? Porque eu sou mãe de filho menor, a esposa do ladrão, outra ladra vagabunda do Sérgio Cabral, foi para casa porque tinha filho menor. Agora a Débora do Batom não. Então nem a lei pra gente serve. Nem isso, cara, pra gente serve. Certo? Então, quando você vê a Globo dizendo, olha, bicho, a direita tem direito de existir. Não existe democracia sem a direita. Não é a direita que a gente gostaria, mas é a direita que tem aí, e eles têm o direito de existir. Obrigado, Pablo Hortelã. 7 anos depois, você abriu os olhos. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Eu desconfio que outros irão seguir esse caminho aí. Quem abriu o caminho foi Valdo Cruz, que fez o meia-culpa. Agora o Pablo Hortelã. Daqui a pouco a gente vai ver aí outros jornais, outras televisões fazendo o meia-culpa, né? Enfim, é necessário, é justo e necessário. Bom, vamos continuar aqui, porque eu quero comentar uma coisa também interessante, que é o governo proibiu site de aposta política. Mas para não pegar mal, proibiu logo uma porrada de site de aposta também, certo? Mas o curioso é que o governo proibiu só depois disso aqui, ó. Só depois disso aqui, ó. Galera, não deixa de dar um joinha, não deixa de se inscrever aqui no canal, não, por favor. Ajuda a gente aí, manda um superchat, um super sticker. Me ajude nas assinaturas, pô. Nosso live tip tá aqui também. Participe do nosso sorteio. Apostas em Flávio superam Lula no Polymarket. Polymarket, todo mundo já sabe, acho que o brasileiro já tá ligado o que é o Polymarket. É aquele site de aposta. Não é instituto de pesquisa, mas baliza uma tendência, certo? Após a decisão do Banco Central de barrar operações de mercados preditivos no Brasil, dados do Polymarket mostram que apostas na vitória do pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro superam as apostas no nome do presidente Lula, que busca a reeleição. Até às 9 horas dessa sexta-feira, usuários da plataforma concentravam 39% das apostas em Lula e 38% em Flávio. Após a divulgação da proibição, o petista perdeu 3 pontos, concentrando 36% até as 4h40 dessa sexta-feira. Foi o menor percentual apostado na reeleição do presidente desde a abertura das aplicações. O senador seguiu com 38%. Ou seja, eu vou botar aqui E isso aí, cara, varia todo dia. Não é uma parada que daqui a um mês a gente vai ver, não. Se você for olhar hoje, já pode não estar esses números. Provavelmente não estará. Porque como é aposta, casa de aposta, todo dia nego apostando, a porra sobe, desce, sobe, desce. Aí tem uma notícia que Zema tá bombando na internet. Zema subiu lá na casa de aposta. E agora Flávio fez não sei o quê. Sobe Flávio. Lula fez uma merda. Desce Lula. É assim que funciona. Certo? Mas olha aí. Flávio 38,6, Lula 36, Zema 9,3 e Renan Santos 5,7. Isso aí são números, são dados de ontem, certo? São dados de ontem, os dados já mudaram. Zema já caiu para 7 ponto alguma coisa hoje,
Flávio continua com 38 e Lula deu uma caidinha também. Mas não importa. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o seguinte. Curioso que quando... Lula estava na frente. Bem na frente desde que começou a campanha eleitoral. Lula estava lá na frente e Flávio só subindo. De boa. Tinha problema nenhum. Subindo. Encostou, acendeu a luz vermelha. Na hora que passou, o governo proibiu. Que timing, hein? Que coincidência. Na hora que Flávio passou Lula, o governo proibiu o Polymarket de atuar. Aí a PAN traz uma informação bem interessante. Galera, a Polymarket é um índice produzido através de apostas em um determinado candidato. Isso pode ser facilmente estimulado, inclusive por empresários, operadores do mercado financeiro, assíduos de casas de apostas e colocar um caminhão de dinheiro em que eles julguem ser o melhor candidato a ganhar as eleições. Isso não é uma pesquisa eleitoral com base em entrevistas populares. É como se fosse um tigrinho gourmet. Usar o Polymarket como termômetro eleitoral é um erro, eu discordo. Tanto para o centro, para a esquerda, quanto para a direita. Portanto, não levem isso a ferro e fogo, pois não é o que reflete a realidade da escolha popular da tia do Zap, do tio do churrasco, do João da feira e por aí vai. Ponto. A gente já sabia dessas informações, é um site de apostas, etc e tal. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, o nego leva mais a sério o Polymarket do que as pesquisas. O Polymarket nos Estados Unidos acerta mais do que as pesquisas, porque put your money where your mouth is. Coloque seu dinheiro onde a sua boca fala. Você não vai botar dinheiro para perder. Principalmente americano, terra da grana, terra da liberdade, terra do dólar, terra do capitalismo. Os caras lá, quando apostam para valer. E, geralmente, o Polymarket acerta nas eleições lá. Geralmente acerta. Então, eu discordo quando diz assim, não leve isso aí a sério, não. Você pode não levar muito a sério. Mas algo de verdade tem, porra. Algo de verdade tem. Tem lá, Flávio, Lula e Zema. Se você fosse agora apostar 100 contos, você apostava em quem? Flávio, Lula ou Zema? Baseado em tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você assiste, tudo que você vê. Todas as pesquisas que estão dando Flávio na frente. Você apostaria em quem? Em Renan? Não, Renan vai ser o presidente do Brasil. Bom, é capaz, se você apostar 100 conto nisso e o cara for eleito, você ganhar $1 milhão. Mas não é o que vai rolar, evidentemente. Né? Então, tem um quê de verdade, sim, nisso aí. Aí, olhe que interessante. Vou botar aqui dois modos de ver o mesmo problema, digamos assim, a mesma atitude do governo. Primeiro, o UOL. Olha o que como o UOL comentou isso. Brasil proíbe mercados de predição como Cauchy e Polymarket. Brasil? Brasil proíbe? Não. Lula proíbe. Ou, no mínimo, o governo proíbe mercados de predição. Brasil? Se fosse no governo Bolsonaro, vocês acham que ele ia dizer assim, Brasil proíbe mercados? Ou o UOL ia dizer, Bolsonaro proíbe mercados de predição no Brasil? São muito vagabundos essa galera do UOL, meu. Muito canalhas. Bom, a mesma notícia, olhe como ela é dada pela revista Veja. A mesma notícia. Aí é o Brasil, que não quer o Polymarket. Aí a Veja. Bets. Movido pelo desespero eleitoral, Lula quer banir a atividade que acabou de regular. Qual é a matéria mais honesta? Qual é a manchete mais honesta? A do UOL, que diz que é o Brasil que quer banir, ou a verdade verdadeira, nua e crua, que é Lula, por causa do desespero eleitoral, que quer banir um mercado que ele acabou de regular? Galera, isso acabou de ser regulado. Meu. Acabou de ser regulado. Certo? Os caras do UOL são muito canalhas. Bom, vou botar aqui um videozinho rapidinho, de 1 minutinho, do governo,
falando sobre essas proibições. Olha só. Prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela, do seu dever de proteger a população, adota a medida sem prejuízo da avaliação técnica dos estudos. Então, hoje a gente está anunciando aqui o bloqueio dessas plataformas no Brasil. São 28 plataformas já bloqueadas. A gente pode detalhar na sequência, cumprindo esses objetivos de proteger a poupança popular e evitar, no momento em que a gente faz um esforço para diminuir o nível de dívida das famílias brasileiras, das pequenas empresas brasileiras, dos agricultores rurais brasileiros, dos estudantes brasileiros, a gente também previne que, a partir do anúncio que o presidente vai fazer sobre o programa de endividamento, as pessoas não tomem dívida nova, por exemplo, nesse tipo de mercado, que é uma dívida ruim, uma dívida que prejudica a esperança e a qualidade de vida das pessoas. Prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela. Você viu aí, né? Não é porque Lula tá ruim nos institutos de... No instituto, não. Não é porque Lula tá ruim nas plataformas de aposta, não. Não. É para preservar seu dinheiro, viu? O governo está preocupadíssimo aonde você está gastando dinheiro, o endividamento das famílias, que o governo ajudou a endividar com juros nas alturas, inflação desenfreada, ninguém tem dinheiro para nada. Aí agora eles vêm com essa conversa fiada. Mas não é bonitinho o nosso governo? Não é uma coisa mais linda desse mundo? O governo está preocupado com você, gente. O governo está preocupado com você. Certo? Mas vamos lá porque não acabou não. Não acabou não. Eu ainda quero comentar aqui sobre esse assunto aí das bets, que é muita cara de pau. Galera, o governo agora quer regular o que ele regulou há 2 semanas atrás. Ele quer regular. Tem sentido isso para alguém? Não tem, né? Evidentemente que não tem sentido nenhum.